Esportes. Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília agora são 20 horas em ponto, 20 horas nem um minuto. Está no ar a 8ª edição do IndyCast Premium, seu programa inteligente, esperto, falando tudo da categoria mais rápida do mundo, a Fórmula Indy, que nesse final de semana vai dar as caras no Canadá, vai dar as caras em Toronto. O GP de Toronto, o tradicional GP de Toronto, o Canadá vai receber a Fórmula Indy mais uma vez, já recebeu tantas vezes, né? Já recebeu em Edmonton, a Toronto tantas vezes. A gente pode também contar Detroit, mas enfim, isso é uma conversa para os nossos comentaristas daqui a pouco aqui no IndyCast Premium. Você participa da nossa transmissão pelo twitter.com/premioesportes, no facebook.com/premioesportes, também participa das minhas redes sociais, no meu Twitter, o @MatheusNarrador. Também participa pelo WhatsApp, é o 13996518003 para você que está fora da Baixada Santista. Ok, amigos, esse é o IndyCast Premium, um programa da parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil, enfim, muita coisa. Na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E eu já aproveito para dizer que amanhã tem jogo na Prêmio Esportes, mas eu vou segurar para vocês, como é que eu posso dizer? Eu vou segurar para vocês ficarem mais curiosos ainda. O programa ao vivo é assim, gente. Bom, enfim, vamos chamar os nossos comentaristas convidados, mas antes eu quero lembrar você que se você quiser saber as informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br, com notícias, matérias especiais e o podcast semanal. Esse é um site feito de fã para fã. Agora sim, vamos chamar os nossos comentaristas convidados que vão fazer o programa junto comigo hoje, a 8ª edição, começando por ele que é comentarista novo aqui, ele que é redator do site torcedores.com, Leonardo Marson. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal da Premium, prazer estar com vocês hoje. Vamos acompanhar a semana, a 31ª passagem da Indy por Toronto, essa única passagem da categoria fora dos Estados Unidos esse ano. Pra você ver como a categoria se americanizou de uns tempos pra cá, pouquíssimos tempos pra cá. E vamos chamar ele, que é o primeiro comentarista a repetir participação aqui no IndyCast Premium. O primeiro, Fábio Campos, que participou do IndyCast Premium da última terça-feira, ele que é jornalista do podcast Café com Velocidade. Fábio, boa noite mais uma vez e seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Matheus, boa noite, Leonardo, boa noite pro pessoal que tá aí ligado na Premium Esportes. É um prazer, né? E a gente que gosta de falar tanto de corrida, e a gente já fala tanto, essa semana lá no Café com Velocidade é uma semana muito especial, uma semana da cobertura das 24 horas de Le Mans. Então esse já é o 4º podcast só nessa semana, mas é um prazer, vale a pena, porque é muito legal estar aqui, o seu programa é muito legal, e convidou, a gente vem. Então vamos falar um pouquinho de Fórmula Indy, vamos falar de Toronto, dessa categoria que tem tanta coisa boa pra mostrar pra gente, e tem tantos fãs no Brasil, o que é sempre muito legal. Então vamos lá, vamos passar essa hora e meia, quanto for necessário, falando de Indy com os nossos ouvintes, né, Matheus? É isso mesmo. E já dá os primeiros pitacos aí, Fábio, sobre o que pode ser Toronto? Olha, até eu esbarrei um pouquinho nesse assunto no podcast passado, né? Aliás, né, também para não deixar passar, já me sinto honrado. Então já atinjo uma marca inédita aqui na história do IndyCast Premium de fazer 2 participações. Não pode chamar não, que a gente sempre aparece, hein? Cuidado. Mas a gente esbarrou nesse assunto no programa passado. Eu gosto de Toronto porque eu acho que
apesar de ser um circuito de rua, e circuito de rua na Índia a gente tem aquela noção de que são pistas mais travadas, são pistas às vezes apertadas, tem lugares até que dá para tentar alguma coisa, mas tem lugares de determinadas pistas onde nem se imagina fazer isso, tentar uma ultrapassagem, enfim, tentar esboçar alguma coisa. Eu acho Toronto uma pista muito interessante, porque é uma pista larga, uma pista aberta, uma pista com uma grande reta, né, com trechos de alta velocidade, mais de um inclusive, até curvas de alta, de relativa média para alta velocidade tem em Toronto. Então é um circuito interessante para quem gosta de Indy. Eu prefiro a Indy nos circuitos mistos. Eu acho que essa escalação da Indy, né, o pelotão da Indy, tem gente ali muito melhor em circuitos mistos do que em circuitos ovais. E eu gosto de ultrapassagem, né, disputa de freada para lá, para cá. Eu gosto dessa emoção que os circuitos mistos trazem. Então eu acho que Toronto é uma boa oportunidade, assim como Long Beach, que esse ano talvez não tenha sido tão boa, mas eu acho que Toronto as coisas podem acontecer e a gente pode ter sim um bom espetáculo. Essa é sempre a minha primeira expectativa quando eu vou assistir a Fórmula Indy. Não sei se vocês concordam. É isso aí. Bom, antes da palavra do Leonardo, vamos ouvir aqui o que diz Hélio Castro Neves sobre o GP de Toronto. Toronto é uma cidade internacional, como se fosse São Paulo. É muito bacana, é uma cidade jovem, uma cidade de festa, vamos dizer assim. Daí, Leonardo, uma coisa que destacou bem o Hélio, Toronto é uma grande metrópole mundial. A gente pode comparar São Paulo, como ele bem disse, e agora está numa crescente muito grande, vai receber os Jogos Olímpicos daqui menos de um mês, sempre recebe a Fórmula Indy. O Canadá em si mesmo, a cidade de Toronto é o centro dos esportes no país. Enfim, é uma cidade que respira o esporte e está sempre respirando a Fórmula Indy há 31 anos. Sim, sem dúvida. Toronto é uma das pistas mais tradicionais da Índia, como o Fábio disse, como nem vou falar de Indianápolis, que é a pista onde deu origem à categoria, né? Mas é uma pista bastante rápida, com pontos de ultrapassagem, como o Fábio disse, e que sempre permite boas corridas. Até partindo um pouco para o lado dos favoritos, a Indy esse ano tem mostrado um equilíbrio bastante grande. Hoje, no treino livre que a gente teve, foram 18 pilotos andando no mesmo segundo. E isso pode se refletir na corrida também. A gente torce apenas para que a chuva não atrapalhe o final de semana lá. Hoje, que não pôde acontecer, no ano passado, a chuva fez com que as duas corridas da etapa de Toronto fossem realizadas no domingo, fossem mais curtas, né? Mas é uma pista que permite boas corridas, permite ultrapassagens, enfim, uma pista de alta, apesar de ser um circuito de rua. E é um circuito bem estreito, bem apertado, onde ultrapassar é uma tarefa para poucos e quem tem bastante arrojo. Mas se tem alguém que tem arrojo no circuito de Toronto, esse alguém se chama Michael Andretti, onde já colecionou 7 vitórias lá naquele circuito, sendo que uma delas, Fábio, foi espetacular, aquela de 2001, que na largada ele foi tocado, caiu para último lugar e mesmo assim, nesse tipo de circuito, conseguiu a vitória. Isso prova que piloto só do calibre dele conhece o caminho das pedras, né, lá. É verdade, é um circuito desses que tem uma história, né? Não é nem um circuito de rua novo. E eu até queria só complementar a respeito do Canadá, né? Além de ser um país que é muito legal. Eu nunca tive a oportunidade de visitar, né? Mas passa essa imagem pra gente que é um país muito legal de se visitar, de se passar um tempo, enfim, de se morar, eu acredito. E é um país que tem uma certa tradição automobilística, sim, né? Não só na Fórmula 1, senão por um número muito grande de pilotos, mas talentos como a família Villeneuve, né? Os dois Villeneuves, o Jacques, inclusive, com história na Indy, claro, pra gente esbarrar aqui. E se a gente for olhar o foco do Canadá na Indy, a gente tem Paul Tracy, enfim, Alex Tagliani com um pouquinho menos de sucesso, mas o Paul Tracy é um nome icônico da Indy. Então o Canadá tem uma relação com a Indy que é bom a gente ressaltar, né? Teve corrida, inclusive, da Champ Car, né? A antiga Fórmula Mundial, em Montreal, na mesma pista onde a Fórmula 1 corre. Então, tem alguns detalhes que são sempre interessantes a gente lembrar. Agora é legal também, né? A casa dos Andretti, né? Como se fosse, entre aspas, falando, né? Senão, eles são de Nazaré, né? Se não me engano, não é que eles são naturais de alguma região próxima ali dos Estados Unidos ao Canadá, não é nada disso. Mas é a constituição de uma pista em que o Andretti se eternizou com corridas como essa que você citou, lendárias, e o que mostra que é uma pista em que bons pilotos sucedem, porque se é uma pista em que Michael Andretti teve sucesso, é uma pista que bons pilotos tiveram sucesso. Eu acho que essa é uma garantia que a gente pode dar para Toronto, né? Para vencer lá, necessariamente tem que ser claro, a Indy tem as estratégias, tudo pode acontecer na Indy, mas a história de bons pilotos que venceram lá, né?
E olha, Leonardo, uma coisa que chama atenção, poucos brasileiros conseguiram triunfos lá. A gente pode destacar o Emerson, que se não me engano venceu em 88 ou 89, não me recordo, e o Cristiano da Mata, que venceu no ano de 2002. Mas pilotos tradicionais como o Gil de Ferran, o Hélio Castro Neves, o Tony Kanaan, esses três, por exemplo, nunca venceram em Toronto. Mas obviamente já largaram numa pole position, já fizeram um pódio. Então é um circuito que ainda não tem a tradição brasileira, ainda não conseguiu... os brasileiros não conseguiram deixar uma marca de jeito lá. Tá faltando o que, mais ou menos, para isso poder acontecer? Em falta, o que a gente pode dizer? No passado, o Hélio conseguiu um segundo lugar lá em Toronto, né? Por conta da rodada dupla, a gente teve um segundo lugar do Tony. Na verdade, falta um pouco de sorte, talvez. Realmente, o Brasil não tem uma tradição de vitórias em Toronto, como você disse. O Emerson conseguiu uma vitória e o Cristiano da Mata também, mas isso já vem de 2002. Nos últimos anos, tanto o Hélio como o Tony vem batendo na trave e vem conseguindo bons resultados, mas não conseguem a vitória. Realmente isso chama atenção, os pilotos... Eu acho que de poucos circuitos da Indy, Fábio, é onde os brasileiros ainda não conseguiram deixar a marca. É verdade, e é interessante porque os brasileiros, não é que o Brasil, esses pelo menos que estão lá, né, não é que eles estão há 2, 5 anos na Índia. É uma estatística curiosa porque a bagagem, né, os anos de estrada, vamos dizer assim, que Tony Kanaan e Hélio Castro Neves possuem, é uma estatística realmente curiosa, me surpreende. Temos que divulgar esse número aqui, né, que o Brasil nunca ganhou nessa pista. Agora, a oportunidade existe, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas enfim, vem a Ganassi, tem a Penske aí, as duas equipes que os brasileiros defendem, são, claro, francas favoritas. Mas realmente eu tava até cutucando aqui na história e para tentar lembrar de alguma passagem em relação aos brasileiros, porque realmente é muito curioso esse dado de uma pista que está há tanto tempo na Indy e sem vitória de nenhum dos dois. Será que uma questão de estilos? Eu acredito que não, porque é uma pista rápida, é uma pista que, como eu falei, privilegia bons pilotos. Então pode ser apenas uma coincidência, né? Isso é verdade. Bom, lembrando a você, amigo web ouvinte da Prêmio Esportes, todas as segundas e sextas, a partir das 2:30 da tarde, ouça o Boletim Tudo em Um. Todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. A apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Prêmio, tudo do esporte é tudo em um. E amanhã, a partir das 3:30 da tarde, diretamente da Arena de Itaquera, tem jogo do Campeonato Brasileiro, tem... Corinthians Internacional com narração de Roberto Andrade, estreia nos comentários a menina Narjara Votkovski e as reportagens do Cleiton Santos. A equipe que amanhã vai cobrir Corinthians e Inter, aliás, hoje, dia 12 de junho, duas datas importantes, além de Dia dos Namorados, é claro, hoje faz um ano da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2014. A fatídica Copa do Mundo de 2014, que dentro de campo foi muito legal, fora os fiascos, mas enfim, foi uma Copa muito legal, muito bonita, que começou na Arena de Itaquera, onde amanhã Corinthians e Internacional jogam. E eu também lembro que domingo, 15 horas, a partir das 3 da tarde, no Allianz Parque tem... Palmeiras, Fluminense... De novo, Roberto Andrade volta pro microfone da Prêmio Esportes, só que dessa vez quem comenta é Wagner Hiroi e quem reporta é Rafael Alves. É o time da Prêmio Esportes, é a escala da Prêmio Esportes para esse final de semana. Você não perde nenhum detalhe do Campeonato Brasileiro. E fique esperto também nos boletins de automobilismo do Matheus Furlan no youtube.com/RD Prêmio Esportes. Muito bacana o que a Prêmio tá fazendo para destacar o automobilismo, fora o nosso trabalho aqui no IndyCast Prêmio, ok, meus amigos? Continuando os assuntos... na equipe Chip Ganassi, Leonardo, tá tudo muito bom, tudo muito bonito, né? A equipe vem numa crescente desde o fim do ano passado e para completar teve essa dobradinha que aconteceu no GP do Texas no último fim de semana com Dixon e Kanaan. Pois é, a Ganassi conseguiu dominar completamente os 600 km do Texas na semana, né? O Dixon jogou com alguma facilidade a corrida e o Tony liderou por alguns momentos, mas no final não teve como acompanhar o ritmo do companheiro de equipe. É legal notar que a Ganassi, tanto em 2013 quanto em 2014, cresceu de produção na segunda metade do campeonato. Até anotei alguns dados aqui. O Dixon, no ano passado, ele conseguiu, em 7 das últimas 9 corridas, terminar entre os 5 melhores. Ganhou em Mid-Ohio e Sonoma.
O Tony também ganhou em Fontana e terminou entre os 5 melhores por 5 oportunidades nas últimas 9 corridas. E mesmo o Charlie Kimball, que é um piloto mais novo, um piloto que não tem, como eu posso dizer, não tem a capacidade, não tem a experiência que o Dixon e o Canaan já têm na categoria, conseguiu 5 top 10 nessa metade final de temporada 2014. Então eu creio que a Ganassi vai crescer bastante até o final do campeonato, talvez coloque seus pilotos para brigar pelo título. Lembrando, Fábio, que o Charlie Kimball ele tem uma vitória na Fórmula Indy, se não me engano foi em 2013 em Mid-Ohio. É verdade, é verdade. Se a gente for pegar a história do Grande Prêmio de Toronto, né, a história recente, né, podemos dizer assim, já que não precisamos ir tão lá para os anos 90, enfim. Mas a história recente do Grande Prêmio do Canadá, de Toronto, né, essa pista de Toronto, melhor dizendo, é muito mais favorável à Ganassi, né, do que a Penske. Então, se a gente tiver que colocar algum, não vou dizer favoritismo, é uma palavra que não cabe nesse caso, mas uma vantagem histórica, digamos assim, dos últimos anos, né, se a gente for voltar aí 5, 6, 7 corridas para trás, a Ganassi ganhou muito mais, né? Vale lembrar que o Dixon ganhou lá em 2013 as duas, né? Conseguiu fazer as duas, né? Foi naquele ano da reação incrível que a Ganassi fez metade do campeonato uma coisa e a outra metade outra completamente diferente, renasceu, surgiu e saiu conquistando vitórias uma atrás da outra. E em 2013 o Dixon ganhou as duas. Então nessa rodada dupla, né? Quando a gente diz as duas, para o nosso ouvinte que não está tão ligado saber, Toronto adotou, não será esse ano, mas adotou nos 2 últimos anos o sistema de rodadas duplas, né? Eram 2 corridas em Toronto. Então o Dixon no ano de 2013, daqui a pouco a gente fala do ano passado, né? Mas no de 2013, 2 anos atrás, conseguiu ganhar as duas. O Franchitti também tem vitórias lá, 2 vitórias lá pela Ganassi, se não me engano. Enfim, no mínimo 2, ele ganhou lá em 2009 e 2011. Então é uma pista em que a equipe Ganassi tem sim um histórico positivo. Eu não colocaria o Charlie Kimball entre nem os 8 favoritos, digamos assim. Eu acho que Dixon e Canaan tem mais do que vantagem em cima dele. Mas essas corridas, a gente sempre diz, né? Tem estratégia envolvida, tem bandeira amarela, já temos notícias de chuva. Tomara que a chuva não atrapalhe esse final de semana. A Indy tem sido castigada pela chuva em 2015, vocês concordam? Então, tomara que esse final de semana a gente tenha pista limpa, como diria o outro, para a corrida fluir legal. E aí, Leonardo, a chuva tem atrapalhado? Pois é, a chuva praticamente cancelou o segundo treino livre que seria realizado hoje, né? E, enfim, a gente torce para que ela não atrapalhe mais. Ano passado, a etapa de Toronto teve problemas com chuva, como o Fábio comentou. Nos 2 últimos anos a etapa de Toronto foi realizada em sistema de rodada dupla, com uma corrida no sábado e uma corrida no domingo. Ano passado, por conta da chuva, as 2 corridas tiveram que ser realizadas no domingo. A gente teve a vitória do Sebastian Bourdais na primeira corrida, e o Mike Conway, que não faz parte mais do grid da Indy, está lá correndo no FIOEC, ganhou a segunda corrida. Enfim, a gente torce para que a chuva não atrapalhe as atividades por lá, mas hoje já atrapalhou bastante. Ao menos pelo que eu andei vendo, a previsão do tempo para amanhã não indica chuva para a região do circuito. O que não deixa de ser uma bela de uma vantagem. No treino livre de hoje pela manhã, nós tivemos o Juan Pablo Montoya, sempre o gordinho na liderança, com o Simon Pagenaud em segundo, dobradinha da Penske. Para variar, a Penske come o tempo nos treinos, sempre come o relógio, faz treinos espetaculares, ainda falta aquele na corrida, né? Vamos dizer desse jeito, né? Também tivemos o Luca Filippi bem posicionado na 4ª colocação, o terceiro foi o Joseph Newgarden, o Hélio Castro Neves foi o 7º colocado e o 10º Tony Kanaan. Olha, Fábio, é o primeiro treino, mas a gente já consegue ver algumas projeções. Algumas projeções, a gente pode fazer alguns esboços aqui para o nosso ouvinte que tá ele sintonizado no IndyCast Premium e já poder desenhar o que pode acontecer nessa corrida, embora, como você foi corretíssimo ao dizer, né? Apenas treino, e na Indy a gente sabe muito bem que se tem uma categoria em que a corrida se desenvolve muitas vezes quase 100% diferente do que os treinos desenharam, é a Indy, né? O curioso é a volta em 1 minuto certinho, né? 1 minuto do Montoya, e, enfim, claro, milésimos, centésimos, mas eu gosto quando os carros têm um tempo assim cravado na pista. É bom também para o ouvinte ter uma noção do tempo de volta. Enfim, é 1 minuto, é uma pista que não é tão longa assim. E aí a gente já tem aquilo que eu falei no começo do programa, né? A gente tem uma turma da Indy
que me agrada muito em circuitos mistos, né? E são pessoas que já até pilotos até que já se despontaram um pouquinho, levemente nesse treino. E são pilotos que a gente pode esperar boas corridas porque tem talento. Por exemplo, terceiro, quarto e quinto nesse treino foram o Joseph Newgarden, Luca Filippi e Sebastian Bourdais. Então são nomes pra gente ficar de olho sim nessa prova. Talvez se não pra vencer, o Bourdais é até um potencial candidato à vitória, porque fez isso em 2014, né? É um vitorioso em Toronto, né, no ano passado. Então é um nome para se colocar. Enfim, o Bourdais já tá aí, né? E já venceu esse ano, inclusive, claro. Então é um nome para se observar e já tá ali entre os 5 primeiros, o top 5, como dizem. E o Luca Filippi e o Joseph Newgarden também são bons pilotos, eu acredito, estão em equipes inferiores, mas são pilotos que podem aparecer sim nessa prova e podem vencer, enfim, ou podem aparecer entre os primeiros. Antes de eu abordar mais especificamente Penske e Ganassi, também queria saber de vocês, se vocês têm algum nome aqui que já se destaca nos treinos, ou que mesmo que não tenha se destacado nos treinos, pode ser um nome para essa prova, né? Leonardo, fala você primeiro. Olha, além desses que você citou, eu não descartaria o Graham Rahal. Vem fazendo uma boa temporada nesse ano, né? Não está numa equipe tão grande, a Rahal Lederman Leningan não é uma equipe das maiores, mas ele conseguiu se acertar na temporada e fazer um bom campeonato. Talvez seja um nome para ser observado na corrida. É verdade, é o primeiro dos Honda, né? Exatamente. É o primeiro dos Honda, né? Bem lembrado. Você tinha falado da classificação do treino. Olha, embora tenha ficado em quarto, eu não colocaria Luca Filippi como um postulante, por exemplo, a top 10. Ele é um piloto muito irregular, mesmo estando numa equipe média, que é a Carpenter Fisher Hartmann. Se eu não me engano, é esse o nome, não é? Isso. Exatamente, a parceria da Carpenter com a equipe da Sarah Fisher. A equipe da Sarah Fisher, aliás, foi onde o Ed Carpenter conseguiu a sua primeira vitória na categoria em 2010, ou melhor, 2011, no Kentucky. Falando sobre os meus favoritos, bom, não descartem o Will Power, não descartem Scott Dixon, e o Sebastian Bourdais também é outro. Corre muito bem nesse tipo de circuito, é experiente, é vencedor, não pode descartar o nome dele em hipótese alguma. Se um dos brasileiros tem chance, obviamente quem tem é o Hélio, afinal ele tem uma pegada melhor nesse tipo de circuito mais travado, tanto que já venceu 3 vezes no circuito de Detroit, que também é outro circuito bem ondulado. Então esses são alguns esboços que a gente pode colocar nesse GP de Toronto. E olha, ô Leonardo, chega uma pergunta legal aqui no Facebook, no WhatsApp. Chega aqui uma pergunta do Eduardo Costa, perguntando: é o Erik Dyke que vai dirigir o safety car de novo? O Erik Dyke teve um problema sério ano passado. Ele rodou com o safety car na pista, né, durante o sábado, justamente na corrida que foi adiada de sábado para domingo. Eu creio que sim, normalmente ele é o piloto do safety car, né? Ele pilota o safety car e o Mario Andretti pilota aquele Indy de 2 lugares. Mas, voltando aos favoritos, né, a gente não pode descartar Penske e Ganassi em hipótese nenhuma, mesmo o Charlie Kimball e o Simon Pagenaud, que Pagenaud principalmente pode ser colocado entre os favoritos à vitória, mas não vem conseguindo resultados tão bons assim. A classificação do campeonato mostra isso, né? Apenas, deixa eu encontrar, que essa primeira posição não conseguiu vencer ainda. É um dos favoritos, sim, sem dúvida. E além desses, a gente pode colocar o Bourdais, que tem 2 vitórias aí, venceu uma vez na Champ Car e voltou a vencer no ano passado. Eu colocaria o Graham Rahal e eu não descartaria o Luca Filippi. É um piloto que tem uma base boa na GP2, né, conseguiu ir bem na GP2 e faz o seu primeiro ano completo entre aspas. Ele não faz as provas em oval, mas eu não descartaria uma possibilidade de vitória dele não, apesar de não ser o principal favorito. Agora no horário de Brasília são 20 horas mais 23 minutos, esse é o IndyCast Premium. Fique ligado no IndyCenterBrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy, fica por dentro de toda a temporada, datas e horários das corridas, o calendário completo e informações também das categorias de acesso, como a Indy Lights e o Pro Mazda. O Indy Center Brasil é um site que você sabe é feito de fã para fã, um site imperdível. Aliás, um grande abraço, Matheus Antônio, Daniel Schneider, Rômulo Silva e também o Felipe Dutra, toda a galera que escreve no blog Indy Center Brasil. E fique ligado na fanpage do Indy Center, porque lá vão ser postados a partir desse fim de semana os programas do IndyCast Premium. Então você tem várias plataformas para escutar a gente, tanto pela Rádio Premium Esportes, como também pelo Indy Center Brasil. E eu garanto a vocês que em breve teremos mais novidades sobre divulgações aqui do nosso programa, ok, amigos? Fábio, vamos adiantar um assunto que nós vamos ter no próximo bloco?
é referente a patrocínio. Porque, como diria o outro, né? Welcome to Jurassic Park. Scott Dixon vai correr com o patrocínio do filme Jurassic World, que vai ao ar nas telonas daqui a um tempinho. Então é mais um patrocínio que chama atenção na Fórmula Indy. Dá uma pincelada rapidinha sobre isso. O americano gosta muito de fazer isso, né? Nas suas categorias ele explora muito isso, né? Isso é na NASCAR, por exemplo, isso é uma coisa quase que corrida a corrida, né? Pilotos trocam de cores, enfim, de esquema de pintura de carro, e às vezes com eventos promocionais, como é esse caso, ou às vezes promovendo outras coisas, enfim, patrocínio do exército, incentivo à prevenção de câncer de mama, enfim, eles têm qualquer motivo, eles acham, e trocam de pintura os carros muito no automobilismo americano. E na Indy, né, especificamente na Fórmula Indy, a Ganassi tem essa veia, digamos assim, né? O Franchitti, né, com o carro 10, trocava de pintura, tinha várias pinturas naqueles últimos anos dele de Ganassi, fazia isso muito. O Canaan tem corrido praticamente com uma pintura diferente a cada prova. E agora vem essa oportunidade de mostrar os dinossauros. Então o americano explora isso muito bem, enfim, é válido. Eu sou daqueles que gosto de admirar a pintura de carros. Eu acho que a identidade de um carro de corrida é uma coisa vital para a paixão que o automobilismo exerce em todos nós. Então eu fico sempre curioso, eu acho até certa medida interessante. E olha, Leonardo, essa exploração é até bacana, mas tem alguns carros também que decepcionam, né? O carro do Tony Kanaan com o patrocínio da Taylor Swift no Grande Prêmio de Detroit foi um fiasco. Sem dúvida, a tua história, eles não podem negar patrocinadores, sempre um dinheiro a mais, principalmente em categorias como a Indy. Eles voltam muito a categoria para o lado do marketing, então acaba sendo importante, mas de fato o carro da Taylor, com a Taylor Swift no carro, não, né, ela é linda, mas o carro não ficou tão legal. Eu acho válido, eu também fico bastante curioso. Isso hoje na Indy é comum, o Tony vem mudando bastante a pintura do carro, e como o Fábio disse, na NASCAR existem equipes que trocam a pintura do carro corrida a corrida. Eu acho interessante, fico curioso, mesmo tendo um lado mais tradicionalista, ter aquela coisa de Fórmula 1, que as pinturas são sempre iguais, né, em todas as corridas, mas eu fico curioso sim quando eles anunciam um patrocínio novo, uma pintura diferente para uma etapa. Com certeza, viu? Agora aqui no nosso monitor, aqui no estúdio da Prêmio Esportes, tá mostrando a pesagem do UFC. Rapaz, amanhã vai pegar fogo o Fabrício Verdun contra o Caim Velasquez, hein? Tá louco, meu amigo. Bom, agora no horário de Brasília são 20 horas mais 28 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do esporte. Informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 23 colaboradores. O seu esporte sempre no caminho do bem. E fique ligado nesse fim de semana porque vai ter Campeonato Brasileiro. Amanhã, diretamente da Arena de Itaquera, em São Paulo, lá na Zona Leste, a partir das 3h30 da tarde tem Corinthians Inter. Narração de Roberto Andrade, comentários da Najara Wojtkowski e as reportagens do Cleiton Santos. E eu digo que no domingo, a partir das 15 horas, no Allianz Parque tem Palmeiras Fluminense. Roberto Andrade de novo na narração, Wagner Hiroi nos comentários e o Rafael Alves é quem faz o trabalho de reportagens. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, é só acessar indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, podcast semanal, um site feito de fã para fã. E o podcast dessa semana já saiu falando sobre o GP do Texas, dando tiro pro alto, é isso aí. O podcast mais animado sobre Fórmula Indy é lá com a galera do Indy Center Brasil. Grande abraço, Matheus Antônio, que também é um grande Taylor nático, gosta muito da Taylor Swift, entende tudo de música pop. É isso aí, meus amigos. Agora no horário de Brasília, 20 horas mais 29 minutos, vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta, mais GP de Toronto, mais Fórmula Indy, mais IndyCast Premium, mais Leonardo Marçom, mais Fábio Campos, mais de mim, mais de toda a equipe da Prêmio Esportes. IndyCast Premium, um programa que faz o que, Hélio Castro Neves? Acelerando no caminho do bem. É isso aí, intervalo, voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do web rádio é aqui.
Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy, notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro.
No horário de Brasília, 20 horas mais 34 minutos, esse é o IndyCast Premium, o seu programa esperto e inteligente sobre Fórmula Indy, a parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Você sabe que para ouvir o melhor futebol da web rádio, rdpremioesportes.com é o endereço. E domingo, a partir das 15 horas no Allianz Parque tem Palmeiras, Fluminense. Roberto Andrade, a potência da Prêmio Esportes é quem dá o recado. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, indycenterbrasil.com.br é o endereço com muitas matérias especiais, o podcast que toda semana é atualizado, e você sabe que esse é um site feito de fã para fã, não perde nenhuma informação. Bom, amigos, antes da gente partir para o próximo assunto, surgiu uma pergunta aqui no WhatsApp, do Sr. Leonardo Bueno, perguntando em que equipe da Fórmula 1 Scott Dixon fez o seu único teste. Alguém sabe responder essa? Teste o Dixon na Fórmula 1? Exatamente, se eu não me engano foi no ano de 2004 ou 2003 que ele fez um teste na Fórmula 1, só não lembro por qual equipe foi. Se eu não me engano, acho que foi ou pela Williams ou pela Toyota. Olha, eu não me recordo não, hein. Vamos checar essa informação depois, mas foi curioso, foi um pouco curiosa essa época, Fábio, porque foi uma época em que muitos pilotos que estavam na Indy estavam testando na Fórmula 1 como pilotos de teste. A gente viu o Tony Kanaan pilotando já uma Ferrari, o Hélio Castro Neves também já deu as caras por lá, o Bruno Junqueira também já pilotou na própria Williams como piloto de testes. Enfim, foi uma época de uma mistura bem bacana. A gente tem dois nomes bem fortes também, ainda envolvidos com a Indy, um dentro da pista e outro já agora fora, mas que nós falamos dele aqui, o Michael Andretti, que fez o salto da Indy para a Fórmula 1 e acabou não dando certo, né? Teve muitos acidentes na McLaren naquele ano de 93, um deles espetacular, né, no Grande Prêmio do Brasil. Mas o intercâmbio é muito legal, né? Eu queria muito que esse intercâmbio não terminasse, né? A Indy podia ter uma comunicação maior com a Fórmula 1, mas isso aí até muitas coisas na Indy teriam que ser reestruturadas para a Indy ganhar força para isso acontecer. E o outro nome que eu estou falando, que está ainda dentro das pistas, claro, esse é fácil para todo mundo lembrar, que é o Montoya, né? O Montoya despontou no automobilismo americano, claro, ele fez as categorias de base na Europa, mas indo para os Estados Unidos estourou, ganhou o campeonato, ganhou 500 milhas de Indianápolis, em 2000, e em 2001 já estava na Williams, né, e pilotou muitos anos pela Williams, depois McLaren. Então esse intercâmbio já teve vários nomes, o Jacques Villeneuve, por exemplo, também é um exponente disso, né, foi para a Fórmula 1 depois do sucesso na Indy, embora com toda a história do seu pai na Fórmula 1. Então isso é uma pena, né, Matheus, Leonardo, não sei se vocês concordam. No mundo ideal, eu repito, eu acho que ainda estamos longe disso, mas no mundo ideal, se a gente tivesse os campeões da Indy tendo mais testes na Fórmula 1, o problema é que a Fórmula 1 nem testa direito hoje, né? Mas eu tô dizendo que é no mundo ideal. Tentando o piloto que ganha campeonato, chamando a atenção da Fórmula 1, tem mais um que eu me lembro aqui também, Sebastian Bourdais, também tá na pista hoje, nesses dias, né, digamos assim, na Indy, ainda corre na Indy e também foi pra Fórmula 1. Então, tem até histórias mais recentes, mas eu ainda queria mais. Eu ainda acho que seria legal se campeões da Indy tivessem uma chance sempre na Fórmula 1. Enfim, a Honda tá lá, né? A Honda tá com o pé nas duas, né? Quem sabe um dia, no futuro, a gente não estiver sonhando demais, né? Pois é, isso é uma coisa que chama atenção. Voltando a falar sobre o Grande Prêmio de Toronto, Leonardo, o seu xará, Leonardo Bueno, aqui no WhatsApp, continua perguntando. Ele agora pergunta, o tempo da pole para esse ano vai ser na casa de quanto? Bom, pelo que a gente viu nos treinos hoje, né, deve variar ali na casa de 1 minuto, talvez um pouco menos que isso. O recorde de tempo de volta lá em Toronto é do Gil de Ferran com 57 segundos, mas com um carro bem mais antigo, né, um carro mais velho. A Indy hoje talvez não tenha condição de alcançar esse tempo. Eu creio que saia entre 59 segundos e 1 minuto. Para você, Fábio? Também acho que fica por aí, acho que não foge disso não, e vai depender também, claro, da condição climática, mas eu acho que não foge disso não. É isso aí, continue participando pelo WhatsApp no 13996518003, continue participando também pelo twitter.com/Prêmio Esportes, no facebook.com/Prêmio Esportes. Quero mandar um grande abraço pro Rodney Brocanelli, nosso chefe que tá aqui na escuta, tá elogiando, muito bem, muito obrigado. Aproveito para anunciar que todas as segundas e sextas, a partir das 2h30 da tarde, ouça o Boletim Tudo em Um. Todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. A apresentação do Rodrigo Bittar e do Caio Sandin, aqui na Premium,
tudo do esporte é tudo em um. Vamos lá avançar para os nossos assuntos. Agora, Leonardo, perguntando para você, né? Eu falei com o Fábio no último bloco sobre esse patrocínio do Jurassic World do carro do Dixon. Essa questão de patrocínios, o mercado americano gosta de fazer isso, não é? Ah, sim, o mercado americano adora fazer isso. Eles têm várias ações promocionais que mexem com a pintura dos carros, né? Eu gosto, eu acho interessante quando acontece esse tipo de ação promocional, né? Nem sempre o resultado na pintura do carro é o melhor, né? Semana passada a gente teve o Tony Kanaan correndo com o carro pintado com o rosto da Taylor Swift por conta do lançamento do disco novo dela, né? E ali não ficou tão legal, mas na maioria das vezes o layout do carro fica bastante interessante quando acontece esse tipo de ação promocional. Eu creio que o Jurassic Park estreia, se não estreia na próxima semana, ele estreou na última quinta-feira, mas é uma coisa que a gente precisa confirmar daqui. Eu acho interessante, eu gosto. É isso aí, a nossa produção aqui já está checando quando vai ser ou se já foi a estreia do Jurassic World nos cinemas. É mais ou menos a continuação do Jurassic Park, é um filme bem bacana, viu o trailer, vai ser muito legal mesmo. Agora, Fábio, uma coisa muito legal nessa chamada exploração do mercado com os carros, a gente já viu patrocínios muito bacanas. A gente já viu a Pennzoil patrocinando muitas vezes a Fórmula Indy com o Rick Mears, o Scott Goodyear, o Hélio Castro Neves, principalmente em 2014 com aquele carro das 500 milhas, lindo, lindo. Vamos pegar outros exemplos aqui. O carro da Motorola, no carro do Mark Blundell de 97 até 2000, era um carro muito bonito, se não um dos mais bonitos da categoria. Enfim, na questão de fazer propaganda, o mercado da Fórmula Indy é craque, é show de bola. É verdade, o americano explora isso muito bem, né? E eu acho que é muito até melhor, é interessante, a gente acha interessante aqui, mas eu acho que é melhor até pro filme, né? Quem ganha mais são os produtores do filme, claro, evidentemente, estão lá pagando para expor sua marca, do que a própria a Fórmula Indy. Mas é claro também uma boa sinalização para a Indy, porque a divulgação de um filme desse tamanho nos Estados Unidos, goste ou não do filme, mas enfim, é um filme de um impacto muito grande, vem de uma trilogia de muita audiência, de muitos milhões de dólares. Então, à medida que um estúdio desse procura a Indy para anunciar, é um bom sinal para a Indy, claro, porque a Indy, existem tantas opções nos Estados Unidos, não só de automobilismo, mas enfim, vários outros esportes em que se pode anunciar no intervalo ou de qualquer outra maneira. E então eu acho que é positivo para a Indy que eu ainda considero, né, uma categoria que está no momento eu ainda considero que a Indy tem muito para subir, tem muito para evoluir, então eu ainda não considero a Indy, a reestruturação não acabou, né, que começou com a fusão, né, das duas categorias de novo. Esse processo, na minha visão, não acabou, ele está em andamento, ele precisa evoluir, a Indy precisa caminhar, e eu repito, um filme desse tamanho, de um estúdio importante, anunciar independente de ser em qual equipe, mas enfim, tá vendo a Indy como uma exposição de marca útil pro seu produto. Então, no lado da Indy, sim, embora eu repita, para mim sai muito mais ganhando o filme numa divulgação como essa, mas é claro, como tem que ser, não tá em nada de errado nisso, mas também ganha a Indy. E lembrando que filmes, essa produção de filmes, tem até muitos casos na Fórmula 1. Estou tentando lembrar de filmes também que tiveram patrocínio na Indy. Na Fórmula 1 eu lembro de vários de cabeça, mas na Indy, filme especificamente, vocês lembram de mais algum que tenha sido destaque, assim, de mudar uma pintura de um carro e fazer um carro chamar a atenção? Olha, eu particularmente não lembro. E você, Leonardo? Se eu não tiver muito enganado, aquele Turbo, que era o Caramujo, que disputava as 500 milhas de Indianápolis, teve uma ação promocional com a pintura de um carro na Indy no ano passado, mas eu não tenho certeza se aconteceu isso ou não. Eu tenho quase certeza, mas seria confirmar. E você tá certo mesmo, Leonardo. Em 2013, o Tony Kanaan, após ganhar as 500 milhas, ele ganhou direito de correr no Texas, em Pocono e em mais uma corrida com o patrocínio da Sunoco. E aí, nesse meio termo, acabou entrando o filme Turbo, do qual ele, Tony Kanaan, participou da produção, ajudando nos detalhes de como é o carro de Indy, como é a pista de Indy, enfim. Foi meio que uma troca de favores. Mas o filme Turbo realmente se fez presente nas pinturas dos carros no ano de 2013. Agora, meus amigos, pulando para o próximo assunto, quem diria, Nelsinho Piquet está na Indy Lights. Ele que tem a missão, ele que
particularmente quer correr em todas as categorias de monopostos do mundo, já correu na Fórmula 1, corre na Fórmula E, já correu na GP2, enfim, ele correu em muitos lugares e agora chegou a vez dele encarar a Fórmula Indy, no caso na Indy Lights, né? E tá correndo pela equipe Carlin, substituindo o Max Chilton, que vai correr as 24 horas de Le Mans. E com isso, Leonardo, abre espaço, né, para o nome Piquet voltar ao automobilismo norte-americano na Fórmula Indy, já que ele pilotou no truck da NASCAR. Pois é, o Nelsinho de volta aos Estados Unidos, fazendo só essa etapa de Toronto da Indy Lights, né? Ele que tem bastante experiência na Truck Series e na antiga Nationwide, né? Agora Xfinity Series, lá na NASCAR, né? E vai ser interessante acompanhar como que o Nelsinho vai se virar nesse final de semana. Ele liderou o segundo treino da Indy Lights hoje, mas muito mais por ter encontrado o melhor momento para sair na pista e marcar o seu tempo. A pista estava úmida, né? E ele conseguiu o melhor tempo da segunda sessão. Na primeira atividade do dia, ele foi o 9º colocado entre os 11 pilotos que participam da etapa de Toronto na Indy Lights. Particularmente eu não gosto. Eu acho que um piloto como o Nelsinho, se fosse para correr nos Estados Unidos, deveria buscar a Indy diretamente, a Indy principal. Eu creio que até passando pela questão de reestruturação da categoria, eu também acho que ela não está terminada, mas falta na Indy um pouco de renovação de pilotos. E infelizmente hoje a Indy Lights tem um grid pequeno de pilotos que na sua maioria vêm do automobilismo europeu para o automobilismo americano, vêm mais chances no automobilismo americano e acabam migrando da Europa para os Estados Unidos. E no caso do Nelsinho, é um piloto consolidado, um piloto que tem tudo para conseguir o título da Fórmula E na semana que vem, ou daqui a 15 dias, eu confesso que eu não lembro agora quando vai ser a corrida. 15 dias. Mas daqui a 15 dias. E a tal história, não é um piloto que deve migrar para IndyCar, não deve correr na Fórmula Indy no próximo ano. Eu não gosto. A gente tem esse ano o Max Chilton disputando a temporada completa, né? Tivemos ano passado o Luiz Razia fazendo a temporada completa, que na minha opinião são pilotos que poderiam muito bem correr na Fórmula Indy principal e não na Indy Lights. O que aconteceu com o Luiz Razia, hein, Fábio? Fez uma boa temporada no ano passado, ganhou o GP de Indianápolis, tava construindo, né, a sua carreira, tava indo degrau por degrau, fazendo direitinho sua caminhada rumo à Fórmula Indy, mas não deu certo. Como também não deu certo sua caminhada com a Fórmula 1, né? É curioso, né? Porque o Razia chegou a bater na trave nas duas. Então, quando acontece duas vezes, a gente fica, inclusive na Fórmula 1, com uma história muito obscura, né? De já ser anunciado pela equipe Marussia, aparecer em foto com patrocínios digitais, assim, Photoshop, depois não deu certo. Ninguém entendeu o que aconteceu. Então, eu não sei. Estou falando aqui o fato da Fórmula 1 apenas para dizer que não é um caso único ele não ter chegado à Fórmula Indy. É um piloto que tecnicamente eu nunca coloquei muitas fichas nele não, apesar de ter feito uma GP2 pela equipe Arden muito forte num ano, mas no conjunto da obra eu não sei se ele teria muito a adicionar não, mas é claro, é um piloto brasileiro, é sempre bom, né? E eu no Café com Velocidade eu defendo muito essa bandeira, né? Está acabando a carreira de Hélio Castro Neves e de Tony Kanaan, por mais que a gente não queira aceitar, eles não vão pilotar para sempre. O Hélio Castro Neves já tem 40 anos, então, e aí? Eu faço sempre essa pergunta lá no podcast, e aí, quem vem atrás? Quem são os próximos nomes? Os próximos nomes? Não tem, a gente está com uma lacuna se avizinhando, não só na Fórmula 1, como na Fórmula Indy também. Tudo bem, a gente pode ter alguns poucos nomes, mas aquele nome com aquela força, como a gente sempre tinha no passado, para citar esses dois mesmo, o próprio Kanaan e o Hélio, quando chegaram, o Kanaan vinha com uma história de categorias de base muito forte, muito, muito impressionante, e os dois, inclusive, com rivalidade que vinha de antes da Fórmula Indy. Então a gente não tem mais esse nome para chegar, e é uma coisa que eu gostaria que o ouvinte do IndyCast Premium refletisse um pouco, porque a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso. Concordo em gênero e número com você, Fábio. E voltando sobre o Nelsinho, Leonardo, você falou que realmente ele pode não vir a correr uma full season em 2016. Mas, dependendo do que ele fizer na Indy Lights, dependendo, claro, dos bastidores, se ele for bem de lábia, né, dependendo do empresário, né, nunca se sabe, ele pode vir a aparecer nas 500 milhas de Indianápolis, por que não?
Sim, seria uma possibilidade para ele, depende muito de patrocinadores, depende também se o calendário do mês das 500 milhas de Indianápolis não for bater com a Fórmula E. Ele já declarou que tem a vontade de seguir por mais algum tempo na categoria dos carros elétricos. É uma possibilidade, mas eu acho que para renovação de piloto seria necessário gente que corresse a temporada completa. E eu não vejo o Nelsinho como um piloto para fazer isso. Até falando em base, hoje a gente tem lá nos Estados Unidos o Vitor Franzoni, que está correndo na Pro Mazda, né, uma das categorias do Road to Indy, como eu posso dizer, a escada de categorias até que o piloto possa chegar à Fórmula Indy. Talvez seja um bom nome, mas ele também tem problemas de orçamento. O Razia seria uma esperança para chegar na Fórmula Indy, mas fez a temporada do ano passado e acabou não migrando para a Indy principal. E de fato a gente não tem outros brasileiros nos Estados Unidos. Se a seca para a gente ter pilotos brasileiros na Fórmula 1 já é grande, né? A gente não tem muitos nomes que possam aparecer na Fórmula 1 em um futuro próximo. Na Indy a situação é bem pior. Como bem lembraram, o Hélio já tem 40 anos, o Tony também está batendo essa idade. Então, um futuro bem complicado para o automobilismo brasileiro no que diz respeito à Fórmula Indy nos próximos anos. Não saia daí! Estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. O melhor futebol do Web Rádio é aqui. Rádio Premium Esportes. O seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Premium Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Premium Esportes. E aí? Quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Premium Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Premium Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Contamos com você na rádio mais premium do Brasil. Premium Esportes, com você em todos os lugares do mundo.
Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio FM Esportes. O seu esporte no caminho do bem. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Matheus Pinheiro. 20 horas mais 56 minutos no horário de Brasília. Estamos de volta com o IndyCast Premium aqui na Rádio Premium Esportes. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos, porém já estão resolvidos, já estamos de volta, já estamos no ar aqui mais uma vez pela Premium Esportes. Lembrando que o IndyCast Premium é a parceria show de bola com a rádio da Rádio Premium Esportes, com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da web rádio? Então acesse rdpremioesportes.com. Ouça o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores, os amistosos da seleção. Na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. E amanhã, a partir das 13h30 da tarde, no Allianz Parque, não, na Arena de Itaquera, tem Corinthians Internacional com narração de Roberto Andrade, comentários da Narjara Wojtkowski e as reportagens ficam a cargo do Cleiton Santos. Bom, Leonardo, vamos complementar o assunto do próximo bloco, o assunto que a gente estava debatendo no segundo bloco, sobre essa possível decadência de pilotos brasileiros na Fórmula 1, na Fórmula Indy, enfim, em muitas categorias. Você bem falou, né? O Fábio bem falou. Depois do Hélio Castro Neves, do Tony Kanaan, do Felipe Massa, a gente vai ter quem? A gente vai ter o Felipe Nasser, no máximo, na Fórmula 1. Mas, por exemplo, na Fórmula Indy, quem que a gente vai ter? Então a gente está realmente vivendo uma escassez de pilotos. Sim, como eu comentei no bloco anterior, né? A gente tem apenas o Vitor Franzoni hoje como piloto regular nas divisões menores da Indy, ele que tem feito a temporada da Pro Mazda, mas que também tem problemas de orçamento, né? Ele migrou para a Pro Mazda porque conseguiu um patrocínio, mas é uma coisa, parece que até o final do ano. A gente não sabe se ele vai conseguir correr por lá ou não. Enfim, falta trabalho de base, não digo nem nos Estados Unidos ou na Europa, um trabalho de base aqui no Brasil. Parece que com o crescimento com o ressurgimento da Fórmula 3 Brasil, talvez isso possa melhorar, mas é uma coisa que a gente só vai saber daqui a algum tempo, né? E a gente precisaria de outras categorias para que esses pilotos possam tentar a sorte tanto nas categorias de base da Fórmula 1 quanto nas da Indy. Eu não vejo um futuro tão bom, principalmente quando se trata de brasileiros correndo na Fórmula Indy. Torce para que para estar enganado e que possam surgir brasileiros correndo na divisão principal. Isso é sempre uma boa, bem dito, né, Leonardo? Isso que você falou, até esbarrou um pouco do que eu penso mesmo. A gente é o torcedor, né, aquele que acompanha automobilismo no Brasil. Quando é futebol, todo mundo bater na CBF é um esporte nacional, né? Todo mundo já sabe que é uma entidade podre. Quando diz respeito à CBA, eu acho que as pessoas aliviam um pouco todo esse problema que você citou, Fórmula 1, Fórmula Indy, e são as categorias máximas. Era para ser lá uma coisa natural chegar nessas categorias. O problema é que não tem os degraus, todos não estão sendo preenchidos, né? Falta categoria, o trabalho de kart, né? O kartismo brasileiro precisa de uma reestruturação, de um replanejamento, de um incentivo para ganhar força, né? O Brasil ele consegue a primazia, né? Enquanto a gente viu, né? Depois da era Schumacher, a Alemanha pescar um Sebastian Vettel, pescar um Nico Hülkenberg e outros menos cotados, mas enfim, Timo Glock, quantos alemães não chegaram à Fórmula 1, Nico Rosberg, depois da era Schumacher? O Brasil conseguiu rasgar, estragar o seu período fértil, né, que deu depois de Senna, Piquet, enfim, vieram os complementos, veio Kanaan, veio Castro Neves, veio Barrichello, veio Giafone, enfim, vieram tantos pilotos bons, mas acabou. Aquela onda não houve um trabalho de consolidação para aquilo continuar. Então, a oportunidade perdida. É sempre bom a gente esbarrar nesse assunto, eu acho, Matheus, porque quando a gente fala que não tem piloto,
A audiência, é claro, ela é sempre qualificada hoje em dia, as pessoas estão muito bem informadas e sabem muito bem, mas é sempre bom ressaltar que não é porque é uma coincidência, não, é um mau trabalho interno nosso que pode acabar com uma perspectiva de um país 8 vezes campeão do mundo na Fórmula 1, campeão na Indy com Emerson Fittipaldi, com Gil de Ferran, enfim, com Cristiano da Mata na Champ Car. Então o Brasil tem história, e a história do Brasil, a gente não vê o andamento dessa história para o futuro, o que é muito preocupante. Realmente, torcemos para que para um futuro próximo novidades boas possam surgir dentro do automobilismo brasileiro, nomes de muita habilidade, que pilotos de braço possam surgir aqui para fazer com que a bandeira brasileira continue sempre no alto, que é onde ela sempre esteve, desde Chico Landi até hoje. Lembrando algumas informações aqui, hoje é dia 12 de junho, hoje fazem 11 anos da vitória do Tony Kanaan no GP do Texas de 2004, que, se eu não me engano, foi a segunda das 4 vitórias dele em 2004, Leonardo, que o levaram ao título da Fórmula Indy. Uma prova na qual ele venceu depois de uma bela disputa com o Sam Hornish Jr. e o Hélio Castro Neves, e no fim acabou faturando a vitória e, consequentemente, depois, no fim do ano, seria o campeão da Fórmula Indy. É verdade, ele ganhou aquela prova, ele corria pela Andretti Auto Sports naquele ano, e foi uma temporada interessante do Tony, que além de ele conseguir o título da temporada, ele se tornou o primeiro piloto da Indy a ganhar o título, completando todas as voltas do campeonato. Algo sem precedentes até então e que nunca mais foi repetido também. Sem dúvida, o Tony, que eu considero fora os 3 campeões mundiais de Fórmula 1, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro em toda a história. Certamente está entre os 10 maiores nomes, talvez com um pouco de boa vontade entre os 5 melhores. Com certeza. E Fábio, aqui uma segunda questão também. Hoje fazem 4 anos do GP do Texas de 2011, que foi uma rodada dupla muito especial, que teve o Dario Franchitti como vencedor na primeira corrida, e a segunda foi um esquema muito bem bolado pela IndyCar, que o grid de largada foi definido num sorteio, e nesse sorteio quem sorteou ali o número 1, que largar na pole position, foi o Tony Kanaan, coincidentemente, que corria na época pela KV. No final das contas ele acabou não tendo o carro para ganhar, quem ganhou foi o Will Power. É verdade, foi quando o Will Power, eu me lembro bem, quebrou a escrita em ovais, se não me engano, né? Porque ele tinha uma perseguição, entre aspas, da imprensa em cima dele, de não ganha em oval, e esse sorteio foi o que quebrou o encanto, e depois ele até conseguiu ganhar em mais pistas, ganhou em Fontana, enfim, na final do campeonato, então ele conseguiu quebrar o jejum nessa... Foi uma coisa muito curiosa, né? Não sei se você se lembra, eu me lembro muito bem, tinha uns pneus, né? Aí os pilotos vinham lá, escolhiam o pneu e rodavam o pneu. Aí na hora que o pneu virava, vinha a posição de largada deles. Foi uma coisa bem curiosa, né? Foi exatamente assim que o Tony Kanaan sorteou a primeira colocação, foi muito bacana. É verdade, foi muito curioso. Enfim, foi uma tentativa da Indy também, né, naquele momento de voltar, enfim, de tentar mais. Eu não sou muito a favor, mas a gente entende que ali era um momento da Indy de tentar uma chacoalhada, enfim, uma novidade, uma coisa mais show, né? Pelo menos ficou só por ali, né? Se isso começasse a virar uma mania, aí eu acho que seria um pouquinho mais preocupante. Mas eu acho que daquela vez foi uma coisa que deu uma apimentada, tanto que tá na nossa cabeça, né? Nós estamos aqui lembrando e discutindo, ou seja, ficou gravado, né? Mas aquela temporada de 2011 foi uma das melhores temporadas da Fórmula Indy. Óbvio que tudo acabou indo pro buraco com a morte do Dan Wheldon no Grande Prêmio de Las Vegas. Bom, agora vamos falar mais do Grande Prêmio de Toronto, agora falando simplesmente sobre memórias. Os GPs de Toronto históricos que estão não só na minha cabeça, mas na cabeça de vocês, meus comentaristas convidados de hoje. Mas antes da gente falar sobre essas tais corridas especiais, vamos aqui ouvir a chegada do GP de Toronto de 1997, prova vencida pelo Mark Blundell. A narração é do Theo José. Blundell responde, menos de 2 voltas para o final, ele abre 1 segundo e 95 milésimos, está mais próximo da vitória o Mark Blundell. Você vai acompanhando a luta do André Ribeiro por um lugar ao pódio. E logo após a emoção pura do Grande Prêmio de Toronto, Silvio Santos vem aí com o Tentação. Logo depois o Tempo de Alegria com Celso Portioli. Esse é Maurício Gugelmin, 6º colocado. O 8º é Raul Boesel, o Christian é 11º. Vai receber a bandeira branca. Tá aí bandeira branca para Mark Blundell. Últimos 2.769 metros.
O inglês vai conseguindo sua segunda vitória. Mas tem o Brian Herta como retardatário. Não perde tempo. Já coloca do lado. Já vai ganhando a reta oposta. Aí é sexta marcha. Velocidade a 305 km. Vem essa redução para a segunda. Velocidade a 103 km. Vai se aproximando o Zanardi. O André Ribeiro passa a 2 segundos do Michael Andretti. Vai conquistando também um belíssimo resultado, André Ribeiro. Um pódio importante. Um pódio daquele que acreditou que as coisas iam melhorar e melhoraram. Tá aí na segunda prova com um novo carro. O André Ribeiro vai conseguindo um pódio. E o Mark Blundell já vai entrando nos últimos metros. Últimas curvas para o inglês Mark Blundell. Ele vai vencer o Grande Prêmio de Toronto. Vai crescendo na Fórmula Mundial. Não perde mais Mark Blundell. Vence o Grande Prêmio de Toronto. Vence pela segunda vez. Vamos ver o André Ribeiro. Vai passando o André para ser o terceiro. Você vai com o André para ser o terceiro, André. Vai para o pódio, André. Passa André Ribeiro. É terceiro colocado. A comemoração da equipe Tasman. Mark Blundell é o primeiro. Zanardi é o segundo. André Ribeiro o terceiro. Quarto Michael Andretti. O quinto Scott Pruitt. O sexto Maurício Gugel. Matheus Pinheiro. Tá aí a chegada de 1997, prova vencida pelo Mark Blundell, com o Alessandro Zanardi chegando na segunda colocação. Em terceiro, o André Ribeiro, da equipe Tasman e do Brasil. Chama atenção, Fábio, daqui a pouco tem a pergunta do ouvinte aqui. Naquela prova, o André Ribeiro fazia a sua segunda corrida com o chassi Reynard. Ele trocou na época o chassi Lola, que não estava dando resultado nenhum, trocou pelo Reynard e o resultado veio. Terceiro colocado naquele GP de Toronto, que aliás foi o GP da primeira pole position da carreira do Dario Franchitti. Enfim, foi uma corrida, tirando as vitórias do Michael Andretti, eu acho que foi a corrida com mais atrativos, e óbvio, tirando a corrida de 96. É verdade, né? Como era marcante essa época, né? Como foi marcante essa época da briga dos Reynard contra os Lola, né? Havia troca, às vezes equipes trocavam no meio do campeonato, era uma briga ferrenha, se estendeu durante muito tempo. Era uma época super fértil de brasileiros. A Indy vinha até o Brasil, correu no autódromo do Rio de Janeiro, né? De Jacarepaguá, né? Enfim, no Oval Nelson. O Oval Emerson Fittipaldi, se não me engano, me fugiu, não é o Autódromo Nelson, porque é o Oval Emerson Fittipaldi, se não me engano. Exatamente. Mas, enfim, faz tanto tempo e fizeram um grande favor de destruir a pista que eu já tô até me esquecendo. Isso aí, a gente nunca pode se esquecer desse pedaço da história do automobilismo brasileiro. Mas era uma época muito legal de ver a Indy, né? Não sei se vocês têm essa sensação também. Não que tô dizendo que piorou, nada disso, mas essa época, poxa, aquela questão dos Reynard com os Lola, que tinha aquele acerto, aí uma tinha uma inovação, a outra vinha atrás, e tinha aquelas pistas em que uma se dava melhor, mas era uma disputa legal, enfim, era muito legal ver. E são dois nomes, né? Reynard e Lola, absolutamente ligados ao automobilismo, então era muito interessante, né? Exatamente. Leonardo, antes do Leonardo, obviamente, eu não posso deixar passar em branco a pergunta do ouvinte aqui do IndyCast Premium. O Wellington Leal, pelo WhatsApp, está perguntando: Leonardo, quem são as futuras estrelas da Fórmula Indy? Você coloca algum nome que, por exemplo, está correndo hoje? E só complementando, ele coloca na pergunta dele Neil Garden, o Munhoz e o Chaves, que senão a gente pode até dar um enfoque se esses três são nomes pra gente apostar pro futuro. O que você acha, Leonardo? Coloca um quarto nome nessa história aí, Seid Karan. Eu creio que o Joseph Newgarden pode ser um piloto para a gente prestar atenção daqui a uns anos. O Carlos Munhoz é um piloto que consegue, apesar de ser inconstante, é um piloto que consegue alguns bons resultados. Conseguiu a primeira vitória dele na carreira na Indy, lá na primeira corrida da etapa de Detroit, né? E é um piloto inconstante, mas que consegue alguns bons resultados. O Seid Karan é outro nome para a gente observar daqui a um tempo. E vindo da Indy Lights tem um inglês muito bom, na minha opinião, que é o Jack Harvey. É um piloto que deve pintar nos próximos anos na IndyCar, né, na Indy principal, e que tem feito uma temporada bastante interessante lá na Indy Lights. Era da Fórmula 3 inglesa, da extinta Fórmula 3 inglesa, encontrou espaço no automobilismo americano, fez um bom campeonato ano passado, inclusive rivalizando com o Gabi Chaves, que estava correndo esse ano na IndyCar, e é um bom nome que eu creio que deva pintar nos próximos anos aí na IndyCar. E aí, Fábio, futuras estrelas da Fórmula Indy, é esses quatro que a gente abordou mesmo? O Seid Karan, o Gabi Chaves, o Carlos Munhoz e o Joseph Newgarden?
Eu deixaria o Gabi Chaves e o Carlos Munhoz um pouquinho atrás. Eu posso estar sendo até um pouco rigoroso demais com eles. O Gabi Chaves ainda tem muito chão. O Munhoz já está há alguns anos e está numa equipe que a gente até falou no programa passado, né? A Andretti, que não está no seu melhor momento. Enfim, tá aquela questão que a gente discutiu no IndyCast Premium número 7 sobre a distribuição Chevrolet e Honda, enfim, como que isso está acontecendo na Indy. Eu enxergo no Joseph Newgarden um piloto para ser ainda trabalhado. Não é um piloto pronto, isso é muito importante dizer, não é aquele caso que a gente via e fala assim, ó, pronto, esse talento pode jogar para Penske, pode jogar para Ganassi. Não, eu ainda acho que tem trabalho para fazer com ele, mas vejo um piloto com potencial, com capacidade, entendeu? Um cara que tem uma certa cabeça, umas entrevistas que não caia na mesmice, é um cara que sabe falar, enfim, isso também é uma exigência para piloto americano, né? Esses caras todos sabem lidar muito bem com televisão, mas é um nome que eu desses aqui, a gente até destacou ele, né, no primeiro bloco, falando que ele andou bem no treino, de hoje, já projetando a corrida de Toronto. Então o Joseph Newgarden é um nome que eu deixo para o futuro. O outro que é bom dessa turma dos americaninhos, podemos dizer assim, né, é o Graham Rahal, como vocês citaram no primeiro bloco, mas ele não é tão novo assim, né, é um menino, mas não é assim, não tá engatinhando, já tem uma rodagem na Indy, então fica aquela questão, né, será que vai ter oportunidade, ou será que passou o tempo, não em talento, mas em termos de visibilidade para as equipes, tem um nome muito forte, um sobrenome muito forte, então são nomes pra gente ficar de olho pro futuro, né? Só quem me decepciona muito é o Marco Andretti. É um cara que tem um histórico na família que eu acho que ele deveria, né, ter feito muito mais para. Não estou dizendo que é um mau piloto, mas um cara que carrega o sobrenome Andretti é um cara que já entra na pista com quilos de responsabilidade para lidar com eles, porque, meu Deus, né, o que são os Andretti na Indy. E o Marco Andretti, para mim, é um cara que, infelizmente, me parece. Não trará, já quase ganhou umas 500 milhas de Anápolis, perdeu por nem metros, centímetros praticamente, mas no conjunto da obra, para mim, fica devendo o Marco Andretti. Marco Andretti é aquele piloto que nunca será Michael e jamais será Mário. Infelizmente, ele não conseguiu herdar o que o pai e o avô andaram, e o que andaram foi brincadeira. O Michael é o maior vencedor da Fórmula Indy, é ganhador de títulos, já correu na Fórmula 1, mesmo correndo muito mal, enfim, é um piloto de muita história, é o piloto com mais voltas na liderança da história da Indy. O Mário Andretti, então, nem se fala, campeão da Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, campeão das 500 milhas de Indianápolis. Olha o histórico que a família Andretti carrega. Pena que o Marco não conseguiu levar isso mais adiante, mas torcemos para que um dia ele consiga pelo menos uma 500 milhas e... Olha, é bem difícil que isso aconteça, um título, mas enfim, a gente nunca deixa de torcer para um piloto com um sobrenome do calibre da família Andretti. Enfim, Marco Andretti é um nome que tem que ser respeitado, mas não tá andando muito, Fábio. Só para deixar registrado aqui também, já que estamos falando nesse assunto, temos também de novo, né, com a honra da audiência da Fabrícia Bianchini, que nos ouviu na edição número 7, está ouvindo também a edição número 8, e ela também aposta as fichas dela, ela brinca aqui no novo jardim, que seria o Newgarden, então ela coloca também a opinião dela nessa questão dos talentos da Indy. Grande abraço para você, Fabrícia, muito obrigado pela audiência, e realmente o Joseph Newgarden é o famoso nome piada pronta. Leonardo, te fazer uma pergunta, algum GP de Toronto fica na sua cabeça como um GP inesquecível? Bem, você citou 97, né, vitória do Blundell, e 2001 do Marco Andretti, mas eu vou ficar com uma corrida mais recente que talvez o pessoal não se lembre muito, que foi a primeira bateria do ano passado. O Bourdais voltando a ganhar na Fórmula Indy, que era do automobilismo europeu, migrou para a Champions Car. Em 5 anos conseguiu o tetracampeonato e um vice-campeonato correndo pela Newman Haas, e depois da fusão ficou um bom tempo sem conseguir vitórias, até que ele venceu o GP de Toronto do ano passado, a primeira bateria do GP de Toronto. Então, para fugir um pouquinho da mesmice, eu colocaria essa corrida do Bourdais, essa vitória do Bourdais. Para você, Fábio? Eu acho muito bem lembrado pelo Leonardo essa vitória, até porque as duas corridas do ano passado foram muito boas. Então, para quem gosta de corrida boa, é sempre bom bater nessa tecla quando fala de Toronto, né? As duas corridas foram muito legais, teve alternativas, teve briga, teve disputa. Então, eu também vou ficar com o conjunto da obra do ano passado, já que vocês já citaram as mais históricas. Então, eu também acho tanto a vitória do Bourdais como a do Conn no ano passado é legal. A corrida em Toronto, eu repito, é um circuito de rua que tem uma perspectiva de acontecer muita ultrapassagem, muita disputa, e isso é bom. E isso foi o que aconteceu no ano passado.
duas corridas de Toronto que não saem da minha cabeça, uma pelo lado ruim, outra pelo lado bom. O lado ruim é 1996, óbvio, uma prova em que o Jeff Krosnoff, que na época corria pela equipe Arciero Wells, acabou se chocando com o Stefan Johansson, que na época corria pela Bettenhausen, acabou morrendo. Nesse acidente também morreu o fiscal de pista, o Jeff Arwin. Foi uma tragédia que acabou trazendo mudanças na segurança para os carros de 1997 em diante. Graças a Deus não aconteceu mais nenhum acidente desse parâmetro, tirando 1999, quando morreram 2 pilotos, né, o Greg Moore e o Gonzalo Rodrigues. E outra corrida que a gente também não esquece é no ano de 2002, quando o Cristiano da Mata venceu. Mas foi muito bacana essa corrida, porque quem deu a bandeirada para o Cristiano da Mata foi o Alessandro Zanardi. O Zanardi, que já estava com as pernas amputadas, já tinha sofrido o acidente, enfim, deu a bandeira quadriculada, um exemplo de perseverança que ele é. Enfim, foi uma corrida para mim inesquecível. E convenhamos, né? Hoje Alessandro Zanardi, eu acho que, por exemplo, tá chegando os Jogos Olímpicos, Fábio. Quando vier a modalidade do Zanardi, eu garanto pra você que 90% da plateia que vai estar lá assistindo ele é quem assistiu ele na Fórmula Indy e o admira. É verdade. O Zanardi, eu costumo dizer que pra mim é o piloto que mais me deu uma lição de automobilismo que eu já vi em toda a minha vida. Lição de vida, que eu tô dizendo. De todos os pilotos que eu já vi, e foram alguns, apesar dos meus 17 aninhos, o Zanardi, ele é o cara que deu a maior lição de todos pra mim. É impressionante. O Zanardi não tem o que dizer. Passar pelo que ele passou e voltar sorrindo e continuar sorrindo e viver sorrindo como ele continua vivendo. O Zanardi, esse merece um especial, porque esse cara tem alguma coisa com esse piloto que a ciência devia estudar, tem alguma coisa dentro dele que emerge, que faz esse cara ter uma força que eu acho que muitos ou a grande maioria das pessoas não teria de fazer o que ele fez. E aí, Fábio, o Leonardo, Alessandro Zanardi? O Zanardi ele dispensa comentários, né? O cara é uma lição de vida. Voltar sorrindo depois do acidente que ele sofreu, voltar a correr, ganhar a corrida em campeonato mundial, conseguir medalhas paralímpicas, enfim, não tem muito, a gente não tem muito o que falar. Na verdade, a gente admira esse cara e tenta seguir o que ele ensina. E como ele ensina pra gente, meus amigos, como o Alessandro Zanardi ensina pra gente e vai continuar ensinando por muitas e muitas gerações. Lembrando pra você que acessando rdpremioesportes.com você fica por dentro de tudo do esporte, informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto, somos mais de 22 colaboradores. O seu esporte sempre no caminho do bem. E domingo, a partir das 15 horas no Allianz Parque tem Palmeiras, Fluminense. Narração de Roberto Andrade, comentários do Wagner Hiroi, o japonês que enxerga o jogo, e o Rafael Alves fica a cargo das reportagens. Um grande abraço a vocês três que estão na audiência do IndyCast Premium. E agora vamos pegar esses últimos 10 minutos de programa, gente, para fazer um breve balanço desse campeonato. Juan Pablo Montoya é o nome que tem se destacado, isso é óbvio. Will Power é o piloto que tem mais batido na trave e... mais batido na trave / errado muito. Hélio Castro Neves, o piloto que não tem conseguido manter regularidade. E se a gente for colocar uma surpresa no meio disso tudo, Graham Rahal, que vem fazendo excelentes corridas. A gente tem tido a Indy nesse ano, a Indy está sendo um bom exemplo de como as coisas, ainda pode até melhorar isso, né? Mas de como essas duas equipes, Penske e Ganassi, tendo vários pilotos, como isso pode ser um fator de ajudar o espetáculo, né? Porque se 2 carros na Penske e 2 carros na Indy, eu acho que teria muito menos graça. Hoje a gente tem uma Penske que, embora o Pagenaud ainda não tenha se consolidado, o Power esteja muito irregular e o Hélio Castro Neves até tenha a irregularidade como uma de suas marcas, na minha visão, é um campeonato que ainda tem tudo para pegar, né? Apesar de que o Montoya tem uma ligeira vantagem em pontos, é uma ligeira, assim, considerável, não impossível de buscar, mas já é uma vantagem consolidada na tabela de pontos. Eu ainda acho que esse campeonato ainda pode pegar, porque o Dixon ninguém pode tirar, ninguém pode descartar, né? O Dixon de maneira nenhuma. O Canaan, né, falei até no programa passado, né, que é uma decepção na Ganassi como um todo, mas é um bom piloto e, claro, tem muita chance de reagir, até porque vem de uma boa prova, né, de uma boa corrida no oval do Texas. Então eu acho que esse campeonato, ele ainda não pegou. Eu ainda acho que o melhor desse campeonato, posso estar sendo muito otimista,
acho que o melhor desse campeonato está por vir, está nas próximas provas, embora, claro, ressaltando, né, as 500 milhas de Indianápolis foram mais uma vez muito gostosas de se assistir, foram aquela coisa de prender a atenção o tempo inteiro, foi muito legal, foram muito legais as 500 milhas de Indianápolis, mas eu ainda acho que o melhor está por vir, não sei se eu estou sendo muito otimista ou se vocês também têm essa impressão ou se vocês acham que vai ficar mais ou menos como está. Olha, Leonardo, uma coisa que chama atenção nessa temporada foi que, obviamente, a Penske montou aquele Dream Team com os 4 melhores pilotos hoje da Indy, né, dentro da equipe Penske, pelo menos é a minha opinião. Hélio, Montoya, Power e Pagenaud. São 4 pilotos de garbo e elegância, estão na melhor equipe. Eles têm dado show nos treinos, mas não conseguem repetir a dose na corrida. A gente viu o Montoya ganhando 2 corridas, o Power ganhando 1, o Hélio Castro Neves sempre batendo na trave e o Pagenaud que nunca chega pelo menos a se postular uma vitória. Então é uma temporada que está se destacando pelo domínio da Penske nos treinos e um desdomínio nas corridas. A Penske tem falhado um pouco nas corridas, né? Mas é uma equipe que a gente não pode descartar. De repente eles conseguem emendar algumas vitórias e decidem o campeonato, assim como foi no ano passado, né, que a gente teve o Will Power e o Hélio Castro Neves com chances de título, além do Simon Pagenaud, que na época corria pela Schmidt Peterson, né, então é uma equipe que a gente não pode descartar, mas é necessário a gente lembrar que na segunda metade da temporada a Ganassi cresce, e o Dixon já aparece no terceiro lugar, o Montoya tem uma vantagem em relação a ele, né? Hoje são aí 43 pontos de frente, é quase uma corrida, mas nas provas de 500 milhas sem pontuação dobrada, então é um fator que pode determinar a sorte do campeonato para o Dixon e para o Montoya. Eu acho que a Ganassi vai conseguir alcançar os pilotos da Penske, que a gente vai ter uma parte final de campeonato das mais emocionantes. Sim, o Tony vem devendo na passagem dele pela Ganassi, né? Era um piloto que poderia estar muito à frente no campeonato, né? Tem apenas 215 pontos, é o 9º colocado, mas como eu disse, de repente ele consegue emendar 1, 2 vitórias, o que na Índia é bastante difícil, mas pode acontecer, e ele volta à disputa do campeonato. O Hélio também vem inconstante, mas é um piloto que sempre consegue chegar no final com chances de título. Vamos ter aí um final de campeonato dos mais interessantes, na minha opinião. Olha, Fábio, uma coisa legal desse campeonato é do GP do Alabama. Até agora, o Graham Rahal vem sendo, para mim, o destaque, porque tem feito boas corridas, ultrapassagens arrojadas, desempenhos superiores a muitos pilotos que nós consideramos favoritos e tem sido, para mim, o grande nome da temporada até agora. Até porque pela atuação justamente na corrida que você citou, né? Na corrida de Barber ali, o que ele fez na pista ali merece realmente os elogios, né? Com o carro da Honda é sempre importante ressaltar, e fazendo ultrapassagens por fora, isso é o que eu espero de um piloto de corridas, então realmente notável, né? Tomara que ele consiga a regularidade para se colocar, quem sabe, numa disputa pelo campeonato. Ele não está tão longe assim do Montoya. Está um pouquinho longe, mas enfim, a gente ainda tem muita corrida pela frente. Então, quem sabe, né? O ano passado o Pagenaud, numa equipe inferior, conseguiu se colocar até quase o finalzinho do campeonato numa disputa de título. Então, se isso acontecer na Indy, vai ser muito bom. Agora o Canaan, o Leonardo citou aí, né, 9ª colocação é muito pouco, não pode, realmente, com o Ganassi, não dá pra ficar em 9º no campeonato. Repito, tem tudo pra melhorar, vem de uma boa prova, acho até que vai melhorar, dou quase como certo, mas 9ª colocação não pode. Um piloto desse tamanho, com esse currículo, numa equipe desse tamanho, é um resultado muito abaixo. E Leonardo, a corrida que mais chamou a atenção nessa temporada foi o GP de Detroit, a segunda bateria, aliás, em que nas 10 primeiras colocações nós tivemos 8 motores Honda. 8 motores Honda entre os 10 primeiros naquela bateria, algo que é inexplicável. Afinal, a gente sabe o quanto a Chevrolet sobra de potência. Então acho que foi um momento que a gente tem que guardar essa temporada, quando a Honda conseguiu ser superior à Chevrolet. Talvez o único momento que a Honda tenha conseguido ser superior, claro, teve a vitória do Hinchcliffe, né? Mas a superioridade clara foi na segunda corrida de Detroit. Infelizmente, pelo fato da Honda não ter um kit aerodinâmico tão bom, né, ou pelo menos em condições de brigar em pé de igualdade com o Chevrolet,
a gente não consegue ver alguns pilotos que eram figurinha carimbada na disputa do título nos últimos anos, e aí eu me refiro ao Ryan Hunter-Reay, né, na disputa do título. Aliás, é outro que vem fazendo uma temporada bem fraca. Enfim, isso limitou o campeonato, a disputa do campeonato entre as Penske's e as Ganassis. Eu creio que, né, torço muito para que o Graham consiga chegar, mas eu acho difícil, é uma equipe menor, como o Fábio disse, quando, né, é muito difícil para um piloto que não seja de uma dessas duas equipes conseguir chegar na disputa do campeonato até o final. E infelizmente os kits da Honda não permitem que o pessoal da Andretti possa alcançar, possa brigar pelo título esse ano. E olha, Fábio, pra gente encerrar esse assunto sobre esse resumo que a gente está fazendo da temporada até agora, Ryan Hunter-Reay não vem sendo só decepção nesse ano, mas desde que ganhou as 500 milhas. Desde que ganhou as 500 milhas em 2014, ele não conseguiu mais nenhum resultado expressivo, tirando a vitória em Iowa no ano passado. É verdade, inclusive eu me lembro muito bem que no ano passado, justamente o final de semana seguinte dele, rodada da dupla, já foi um horror, o seguinte, a vitória dele, então foi uma coisa que começou meio que instantânea, né? Pra quem acredita em superstição, essas coisas, alguma coisa, eu não acredito, mas pra quem acredita pode dizer que alguma coisa aconteceu ali depois da vitória de Indianápolis. É um piloto bom, é um piloto que quando o carro tá bem, né, um piloto que sabe vencer, tem cabeça para andar na frente, então é um piloto com atributos e qualidades, né? Sofre muito com essa questão da Andretti, mas se você for parar para pensar, né, aquele que se quiser pegar bem no pé do Hunter-Reay, o próprio Munhoz ganhou uma corrida que também é da Andretti, embora estão falando aí do desempenho da Honda superior em Detroit, é uma coisa que a gente tem que colocar até a página 5, como diria o outro, né? Porque a vitória do Munhoz foi naquela circunstância de estratégia completamente diferenciada, ficou na pista, choveu, a prova nem terminou, a prova, enfim, acabou no meio, a prova foi interrompida no meio, então é algo pra gente considerar, mas um piloto da equipe dele já tem vitória, e ele ainda não, então tá realmente um ano complicado para ele. Tomara que a Honda evolua, porque a Andretti vai vir junto, é uma equipe que sabe vencer, né? É isso aí, agora no horário de Brasília, 21 horas mais 27 minutos. Agora sim, fechamos os nossos assuntos, vamos para a nossa bandeira branca. Atenção, bandeira branca, vamos para a última volta. Última volta do IndyCast Prêmio com o destaque final da nossa equipe hoje. Começando por você, Fábio Campos, seu destaque final. Muito obrigado por aparecer aqui de novo e que volte mais vezes, por que não? Claro, um prazer, eu sempre digo, né, a Indy é uma categoria que tem muito pra mostrar, enfim, é uma categoria legal para quem olha a Indy com olhos imparciais, né, pessoas que querem achar que a Indy é a Fórmula 1, ou porque já rivalizou uma época com a Fórmula 1, não é legal, é olhar a Indy como a Indy é uma categoria em reestruturação e uma categoria que para mim tem o fundamental, né, a possibilidade, a capacidade de oferecer bons espetáculos. Só convidar os seus ouvintes aqui da Rádio Prêmio Esportes, do IndyCast, para passar lá no café.autosfera.com.br, o endereço é simples, café.autosfera.com.br, e curtir o Café com Velocidade, o podcast semanal que eu faço ao lado de Thiago Raposo, Bárbara Franzin, um podcast que abrange várias categorias, com enfoque para a Fórmula 1, mas um podcast de debate, de análise, de entrar a fundo onde outros não entram, em tentar pegar ali vários pontos do automobilismo e analisar, debater, trazer várias opiniões, enfim, estamos com felizmente eu posso dizer, estamos com uma audiência lá qualificadíssima, muita gente que gosta, que se envolve, que participa do programa de maneira muito inteligente, então convidar vocês, não só você, Leonardo, e você, Matheus, que já está também convidado para participar, eu tenho que retribuir a gentileza, né, convidado para participar lá com a gente, mas também os seus ouvintes para participar lá no Café.autosfera, toda semana sai Café com Velocidade e fica o convite que eu acho que a galera vai gostar muito, sejam muito bem-vindos lá quando vocês quiserem também. É isso aí, Fábio, muito obrigado, valeu demais por estar aqui de novo com a gente mais uma vez, e você, Leonardo Marçom, redator do Torcedores.com, muito obrigado pela presença e volte mais vezes. Imagina, Matheus, eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi muito legal estar com vocês aí durante essa 1h30, né? Agradeço ao Fábio também,
E convido o pessoal a acessar o torcedores.com, um site voltado a todos os esportes. A gente não fala só sobre automobilismo, tem futebol, tem basquete, tem vôlei, enfim. E a gente tá lá alimentando a página de automobilismo deles. Quem puder acessar, www.torcedores.com. E esperar um bom final de semana da Indy, uma boa corrida lá em Toronto. É isso aí, muito obrigado. O pessoal aqui já divulgou muitos sites, então eu digo pra você, se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, então você tem que acessar rdpremioesportes.com e ouvir Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, Copa do Brasil, enfim. Na Premium, o futebol é com qualidade de som e informação. Então, repassando as escalas pra vocês. Amanhã, 3h30, na Arena de Itaquera tem Corinthians, Inter. Roberto Andrade narra, Narjara Wojtkowski estreia nos comentários, a voz feminina da Prêmio Esportes. A terceira voz feminina vai se juntar a Camila Andrade e Marcela Romero, e as reportagens ficam a cargo de Cleiton Santos. Aliás, Cleiton, um grande abraço a você. Eu sei que você acabou intermediando, mais ou menos, né, a participação do Leonardo aqui com a gente, então também te agradeço. E no domingo, a partir das 3 horas da tarde, só que no Allianz Parque tem Palmeiras, Fluminense. De novo é Roberto Andrade quem vai fazer a narração, a potência da Prêmio Esportes, com Wagner Hiroi nos comentários e Rafael Alves no trabalho de reportagens. E eu também digo para você ficar ligado no IndyCenterBrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy, fica por dentro de toda a temporada, com datas e horários das corridas, calendário completo, classificação do campeonato, e também as informações das categorias de base, das categorias de acesso, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse o site do Indy Center Brasil, é feito de fã para fã. Ok, meus amigos, no horário de Brasília agora, 21 horas mais 31 minutos. Aqui falou o Matheus Pinheiro, um grande abraço a todos. Hoje, fecha a conta e passa a régua. Um grande abraço a todos. Rádio Premium Esportes. Acelerando no caminho do bem. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Conectando o Brasil e o mundo. rdpremioesportes.com